Não sabia exatamente aonde chegaria, mas sabia exatamente por onde começar. Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e vamos dar continuidade à leitura do livro Drosófila, do capítulo 14. Hoje ele vai ser narrado pela Abigail. Esperanças, esperanças, adversidades à parte. Ensino complementar. Vocês são os melhores, acreditem. Alguns vão duvidar eternamente e outros vão confirmar o que pensam de si. E essa é a chave para grandes descobertas e grandes inovações. Mas a grandeza delas depende de quão profundamente são capazes de mergulhar, de se empenhar e quão arraigadas estão as raízes da origem desse desejo. A busca por compreender o mundo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, para isso, vocês precisarão se conhecer e esmiuçar cada detalhe da aflição, cada medo, cada preocupação do mundo e de si. Não será fácil, não mesmo. Será doloroso, parecerá um sofrimento eterno, mas garanto a vocês que o resultado será gratificante. Assim como a vida de cada um de vocês depois dessa jornada. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao ensino complementar. Ouvi esse discurso e fiquei cheia de esperanças e sonhos. Mesmo ouvindo que seria difícil e doloroso, percebi depois que nunca estaria preparada para passar por aquilo. Foram abertas várias portas, ouso dizer todas as portas, e precisei de muita força para manter as necessárias abertas e fechar aquelas que traziam dolorosas lições aprendidas. Estas portas, mesmo fechadas depois, uma vez abertas, cravavam em mim uma conexão eterna com o que havia ali dentro. Por que você quer fazer pesquisa no campo de neurociência? Escutei um homem forte, alto e imponente dizer para mim, enquanto ele estava sentado em uma poltrona revestida com tranças de fibras marrons, igual às do sofá da sala da casa dos meus pais. Aparentemente, estávamos na praia. Podia sentir o calor emanado da areia branca logo abaixo dos meus pés. Tudo o que eu queria era ficar descalça, andar e sentir o vento do mar em meu rosto. E apesar de sentir tudo isso, sabia que estávamos em mais um ambiente simulado, dentro do prédio de avaliação psicológica e programado para me fazer relaxar e contar tudo sobre mim, até mesmo sobre aquele dia. Minha mãe foi diagnosticada com bipolaridade. Então, gostaria de pesquisar sobre o assunto para tentar melhorar a qualidade de vida dela. Sei como uma pessoa com esse transtorno pode afetar todos ao seu redor, além de si mesma. Vi ela sofrer com a desesperança e a culpa por se sentir dessa forma. Também vi o quanto ela podia ser produtiva quando estava motivada, mesmo que descontroladamente. Acredito que a compreensão desses gatilhos pode ser o norte para desenvolver uma possibilidade de escolha frente às oscilações do humor. Encontrar um equilíbrio saudável para as pessoas que sofrem dessa condição. Ele estava girando a caneta do dispositivo entre seus grandes e compridos dedos, enquanto olhava para a tela, transcrevendo minhas palavras em texto, como se estivesse confirmando que o que estava escrito era compatível com o relato. Então seguiu. Você diria que tem medo de se tornar como ela? Eu já havia pensado muito sobre isso, porém dizer em voz alta era algo novo para mim. Exprimi meus lábios antes e depois de proferir a resposta. Sim, ele continuou. Qual é exatamente a sua aversão? Você disse que, com esse diagnóstico, você poderia se tornar uma pessoa muito produtiva, inclusive em relação aos resultados da sua pesquisa. Seu raciocínio poderia ser acelerado, o que poderia trazer ideias inovadoras. Portanto, vou repetir a pergunta: qual é exatamente a sua aversão? Comprimi mais os meus lábios e tentei roer minhas unhas. Aquela lembrança estava vindo. Minha mãe subindo da mesa e dançando. Minha mãe contando sobre a floresta do céu. Minha mãe deitada na rede, balançando. E um líquido viscoso e vermelho escorrendo do tecido grosso, formando uma grande poça de sangue no chão. A voz do homem me trouxe de volta à praia. Não há respostas certas ou erradas aqui, Abigail. Você se considera uma pessoa que gosta de ter o controle? Esbocei algo como: acredito que sim e não. Bom, gosto da previsibilidade das coisas,
mas gosto de sentir a liberdade e o poder de escolha. Então acredito que a resposta seja depende do ponto de vista. Ele olhou profundamente meus olhos enquanto proferia a pergunta seguinte: alguma vez você questionou sua mãe se ela preferia não ter bipolaridade? Ou você apenas intuiu que isso era o que ela desejava? Preciso que reflita bem sobre essa pergunta. Pode levar o tempo que precisar. Pode ser respondida em outra sessão, se assim preferir. Mas preciso de sinceridade. Eu sabia a que se referia aquela resposta. Significava que eu havia estabelecido um padrão do que eu entendia como correto e estava julgando a minha mãe com base nesse padrão. Isso era discriminação. Porém, também poderia significar que em cada condição sempre há pontos positivos e negativos, até mesmo em pessoas consideradas saudáveis mentalmente. Nos sãos havia o equilíbrio, mas não havia resultados expressivos, resultados fora da caixa, resultados fora do padrão criado pelos outros. Respondi: não, nunca perguntei. Ele se levantou da poltrona e o cenário desapareceu, surgindo novamente as paredes da sala na qual nos encontrávamos. Ele disse: Você está indo muito bem, Abigail. Nos vemos na semana que vem. Desde o momento em que ele se levantava da cadeira, sua presença e tamanho me intimidavam. Não falava mais nada, sorria e balançava a cabeça em aceno. Em mais uma sessão, cheguei empolgada e falando antes de me sentar. Perguntei à minha mãe, e sabe qual foi a resposta dela? Ela disse que não mudaria nada. Nada! Primeiro eu fiquei brava com ela, dizendo: Como assim? Eu te encontrei naquele dia. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Achei que você tivesse morrido. Eu estava chorando, ainda choro quando falo sobre isso. Naquele momento, lágrimas caíram dos meus olhos, mas segui falando e destoando de como meu corpo reagia em relação aos meus sentimentos de tristeza. Enfim, ela disse que foi o que ela conseguiu fazer com as ferramentas que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha. Suas palavras foram: foi o melhor que pude fazer nas condições em que eu estava. Se soubesse mais naquele momento, se estivesse me sentindo diferente, se estivesse com a percepção que eu tenho neste momento, teria agido de maneira diferente. Mas não quer dizer que eu me arrependo. Consegue me compreender, Abby? Conseguiu entender o que significa? Significa que se ela tivesse a possibilidade, o conhecimento em mãos, o controle e a clareza, ela teria feito diferente. Não é somente o não se arrepender puro, é compreender que hoje, com a medicação, ela consegue enxergar as possibilidades. E é isso que eu quero fazer, fazer as pessoas verem outras possibilidades, para que elas possam escolher. E não o oposto, como criar algo que vá determinar a escolha, o que também é triste, se for parar para pensar. Aceitar o poder de escolha do outro é difícil. A percepção dela em relação ao mundo, quando a medicação não fizer mais efeito, que vai chegar esse dia, também mudará. Eu estarei pronta para aceitar isso? Ele esboçou um sorriso suave e acolhedor. Você está começando a compreender, Abigail. Você estará pronta? Você entendeu o que significa para sua mãe? Que ela partirá algum dia e não terá arrependimentos, pois compreende que ela fez o melhor que podia naquele momento, com as condições que ela tinha? Respondi naquele instante sem empolgação. Sim, compreendo. Compreendo que hoje eu não estou pronta para isso. E no futuro, não tenho certeza. Não quero perder a minha mãe. Ele olhou novamente para o dispositivo, verificando se estava registrada a melancolia da minha voz. Eu podia ver no painel à minha frente todos os registros do que eu falava. Agora podemos falar sobre previsibilidade e controle. Morte e escolha. Essas duas palavras se referem a quem? Consegue perceber que a morte é para todos? E a escolha também deveria ser? Balancei a cabeça afirmativamente. Ele então seguiu falando. E se colocarmos a palavra escolha junto a Abigail e sua mãe? Você tem controle sobre a escolha da sua mãe? Ou melhor, se você escolhe pela sua mãe nas decisões que deveriam ser dela, você está fazendo o quê? Respirei fundo e disse: Eu estou tirando sua liberdade de escolha, o que pode ser bem confuso. Como posso ter certeza de que ela sabe todas as possibilidades se ainda assim escolheu algo que eu não escolheria? Porque ela não sou eu. O controle é dela e sobre ela. O meu controle é sobre mim.
Mas para ela ver todas as possibilidades, é preciso retirar a liberdade de escolha dela e depois deixá-la escolher? E se ainda assim ela escolher igual a antes? Segundo o meu padrão, que tirou a liberdade de escolha dela, eu poderia continuar tirando a liberdade de escolha dela continuamente. Até quando? Eu estaria mantendo ela presa à minha escolha? Estaria mantendo ela em sofrimento por minha escolha? Afinal, o que é ser saudável? Ele sorriu e mais uma vez concluiu: exatamente isso, Abigail. Você está indo muito bem. A pergunta a ser refletida é: o que é ser saudável? É a todo custo? Acima de todos os riscos? Devem ser apresentados e permitida a escolha? Ou a vida em si se sobrepõe a tudo isso? O que é liberdade? Durante o caminho de volta ao alojamento, aquelas perguntas ressoavam na minha mente, acionando vários outros questionamentos. Não sabia exatamente aonde chegaria, mas sabia exatamente por onde começar. Esse foi o final do capítulo 14 do livro Drosófila, e ele trata sobre essa reflexão da Abigail sobre liberdade e escolha e até que ponto nós cerceamos alguém, um ente querido, para mantê-lo vivo, acreditando estar ajudando, levando ele um caminho, mostrando as possibilidades. Até que ponto precisamos estar mostrando a possibilidade, reforçando essa possibilidade para ter uma resposta que atenda ao que a própria Abigail deseja e não ao que o paciente realmente quer. Será que até que ponto isso é uma liberdade de escolha? Você cercear pensando somente em si, em uma reflexão para você pensar sobre o quanto você cerceia e você restringe a liberdade de escolha, principalmente dos pacientes psiquiátricos. Essa é mais uma reflexão, não é uma resposta definitiva. Cada pessoa tem uma posição diferente, óbvio, e essa aqui é a posição da Abigail, que não necessariamente representa a minha escolha, mas representa aquilo que eu passei a questionar e eu quis colocar e trazer aqui no livro. Se você gostou dessa leitura, não deixe de acompanhar. Toda segunda-feira tem um capítulo novo. Deixe seu like, me ajuda muito na divulgação do livro. Até a próxima. Tchau, tchau.